Sejam muito bem-vindos ao Estudo Central. Nós estamos aqui iniciando uma nova série. Nesse trimestre, nós vamos estudar a respeito do livro de Efésios. Se você já nos acompanha há um tempo, você sabe que a cada período de 3 meses a gente troca o tema e nós seguimos as orientações do nosso manual, a lição da Escola Sabatina. Se você ainda não adquiriu, dá tempo ainda de adquirir a sua lição, tanto de forma física quanto de forma virtual. Ele está disponível no site da CPB e você pode adquirir também a forma física no mesmo site. E nós aqui da Igreja Central estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito mais de Paulo e os Efésios. E se você nos acompanha com frequência, não esqueça de compartilhar o nosso canal, curtir, também, deixar um like aí e mostrar esse vídeo para os seus amigos. Nós temos aqui pessoas que nos acompanham toda semana, que mandam um alô para a gente. E hoje o nosso olá vai para o Isaac Dantas, a Silene Santos, a Rosa Lopo e o Justino Massing, que fala com a gente de Moçambique, da igreja de Xinunguiné, no Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos. E se você quer ter seu nome citado aí também, deixe um comentário conosco. E para estudar a lição aqui comigo hoje, nós temos aqui o pastor Osmar, que é o pastor da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Dani. Obrigado pelo convite de estar aqui com você mais uma vez. E também para você que está conosco aí, é muito bom saber que vocês fazem parte da nossa audiência. Não deixe de compartilhar esse link com outras pessoas. Deixar o seu like também, fortalecendo o Estudo Central. Um prazer estar com você. Temos conosco também nosso irmão Rodney Melo, é membro aqui da Igreja Central, professor da Escola Sabatina. Um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo nosso. Sejam todos bem-vindos para compartilharmos mais uma lição da Escola Sabatina, um importante livro, Efésios, onde Paulo teve umas aventuras interessantes. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito delas. Para que possamos iniciar, você pode fazer oração para nós, por favor, Rodney? Claro. Pai que está nos céus, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, que Ele nos ajude a termos as palavras certas para atingir os objetivos semelhantes aos de Paulo, salvar almas, levá-las ao Senhor, disseminando a verdade verdadeira, como o Senhor deseja para todos nós, quando o Senhor distribuiu todas essas coisas pela Tua graça. Te agradecemos por isso e pedimos as Tuas bênçãos para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como o Rodney mencionou aqui, nós temos um livro com algumas aventuras. E para a maioria dos cristãos, dos autores, estudiosos, Paulo é o autor dessa carta. Mas, antes da gente estudar um pouquinho mais a respeito do que ele escreveu mesmo, os Efésios têm as suas características peculiares também. Pastor, contextualiza para a gente um pouquinho como que era esse povo, em que momento que essa carta foi escrita, onde que Paulo estava quando escreveu essa carta também. Coloque para a gente uma introdução a respeito deste assunto, por favor. Esse é um dos livros muito importantes que Paulo escreveu, porque Paulo tinha um intento, ele queria evangelizar todo mundo conhecido, Ele foi chamado para isso e ele fala em outras cartas que ele acaba até logrando êxito, Ele diz assim: eu, o apóstolo Paulo, preguei o evangelho a toda a criatura. E essa região era muito importante, porque é uma cidade maravilhosa, uma cidade fantástica, cerca de 250 mil habitantes, tinha um templo fantástico que nós vamos analisar daqui a pouco. Era uma cidade fervilhante, o evangelho estava fervilhando no mundo. E aqui nós vamos hoje falar acerca de algumas coisas que marcam a entrada do evangelho nessa cidade e também uma competição que havia com adoração a outros deuses e feitiçaria e etc. Então, a carta de Paulo, que Paulo deixou para os Efésios, porque o evangelho foi plantado ali, pessoas foram deixadas ali para continuar o trabalho, mas ele sabia que a guerra era muito grande, não só dos gentios não conversos, não convertidos, como os judaizantes, que eram aqueles que foram evangelizados, mas que continuavam trabalhando a importância de se guardar as cerimônias judaicas e a exigência disso para a salvação. Então, essa carta é muito importante para fundamentar na cabeça dos novos conversos que precisavam não só ficar estagnados ali, nós vamos ver isso aqui no livro de Atos,
que começa introduzindo Efésios, vamos passar para o livro de Atos, que dá uma visão do que era a evangelização em Éfeso, né? Quando Paulo lá chega. Então, essa é uma carta muito importante, que nós temos aqui muitos subsídios para continuarmos a pregar o Evangelho nos dias atuais com a mesma ênfase que foi dada aos Efésios. Certo. Então, a gente começa com o verso que nós temos aqui na lição, que é de Efésios, né, o primeiro capítulo de Efésios, que destaca aqui, o primeiro de tudo é Paulo se apresentando, dando as boas-vindas, como o pastor já falou, se colocando como o autor da carta, e depois, lá no versículo 9 e 10, a gente vai ler o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Rodney, o propósito de Paulo, né, a escrever essa carta, o pastor já colocou para a gente um pouquinho, né, esse objetivo, como que era o povo ali, mas esse propósito está relacionado com o comportamento do povo, como que Paulo, quais as vertentes que ele vai colocando aí no decorrer da carta. Tá. Aí tem uma palavra-chave que é a dispensação. Dispensação tem várias vertentes no dicionário, mas a mais importante é o sentido de distribuição. Então, Paulo era um cara super apaixonado. A Bíblia diz, não andeis ansiosos e tal, mas ele tinha uma ansiedade tremenda, ele se preocupava com as pessoas, ele queria salvar as pessoas, o que aconteceu com ele queria para os outros, ele queria dividir, então ele tinha essa dispensação, toda essa informação no coração, e ele olhava para a cidade de Éfeso, 250, quase 500 mil pessoas, aquele porto gigantesco, aquelas estradas, aquele foco, e ele ansiava que todos recebessem essa mensagem e distribuíssem ao mesmo tempo. E ele percebia que o povo estava ali ainda no começo, tinha muita mistura de idolatria, a Diana, que vai ser comentada logo daqui a pouco. Então ele queria que o povo fosse muito bem informado, ele ia de casa em casa, de porta em porta, ele animava. E teve até um momento que ele estava preso, ele ficou preocupado, eu não quero que o pessoal fique com medo porque eu estou preso. E essa ânsia de dividir a mensagem, dividir, que é o termo usado aí, dispensacionalismo, né? Então, o Paulo ali era o cara apaixonado, é isso que me chama mais atenção nesse começo da lição. E Rodney, a lição vai estudar Efésios, mas começa com o livro de Atos, né? Mostrando a chegada de Paulo. E ali nos capítulos 18 e 19, é uma coisa muito interessante. No capítulo 19, Paulo vai chegando, ele pensa em ir para Corinto, mas Apolo está em Corinto, diz o versículo 1 do capítulo 19. Ele, sabendo que Apolo está lá, ele não quer perder tempo e ficarem assim 2 grandes evangelistas num lugar só. Ele vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 homens que já tinham sido evangelizados, mas que estavam inertes, parados ali, por não conhecerem o dom, que é o Espírito Santo, né? E essas pessoas novamente são batizadas, porque eles dizem serem batizados por João, mas eles não conheciam o Espírito Santo, e por não conhecerem o Espírito Santo, eles não estavam falando em línguas. Isso aqui é interessante, porque o dom ele é dado de acordo com a necessidade. Os apóstolos receberam um dom para pregar o Evangelho no mundo todo, e haviam 12 homens que não estavam evangelizando como Paulo estava evangelizando, como Apolo estava evangelizando, porque não falavam a língua, o idioma que era necessário falar. E Paulo os rebatiza, impõe sobre eles as mãos, e eles agora estão aptos a pregar o Evangelho. Então, esta pressa que Paulo tem, que Apolo tem, que eu preciso ter e que você precisa ter também. Não tem tempo a perder. Essa carta é fantástica por isso. É assim que é introduzido o Evangelho ali. Você tem Paulo, que depois vai levar Priscila e Áquila, vai deixar lá para o trabalho ser continuado, porque ele tem pressa ali, ele sabe da sua prisão, ele vai ser preso, mas ele deixa 2 referenciais ali, e aí a lição vai trazer agora algumas coisas que vão acontecendo à medida que o Evangelho vai ser pregado. Então, quando, na verdade, Paulo chegou lá, pregou aos judeus, depois
foi embora e voltou, e tiveram alguns acontecimentos ali, né? Aqui a lição menciona do acontecimento estranho, que predominasse a referência pelo Senhor Jesus. O que aconteceu nessa situação aí para ser um destaque, um momento para ser memorado aí? A lição ao todo, a gente vai até para a última parte que a lição vai trazer, lá em sexta-feira, vai falar sobre esse prejuízo, o que é que acontecia ali, porque haviam livros de magia que eram utilizados ali. As pessoas tinham, como hoje as pessoas têm, muitos filmes de ficção apresentam isso, de que você tem chaves, instrumentos, em livros ou qualquer outra coisa que possa ser identificada para convencer os deuses a fazer a sua vontade. É assim que eles pensavam, né? Então, quando eles veem Paulo fazendo um trabalho fantástico, os 12 que foram batizados, o próprio Apolo em Corinto, eles entendem que Paulo dominava os deuses e eles tentam exercer a mesma autoridade de Paulo sem conhecer Jesus. Então, são 7 judeus, filhos de um sacerdote chamado Seva, sumo sacerdote, e, na verdade são filhos de pastores, que eram exorcistas ambulantes. Interessante, né? O comércio imperava ali. Então, com a expansão da pregação do Evangelho, algumas coisas estranhas, como você mencionou, acontecem. O que acontecia ali naquele momento para aqueles 7 judeus, filhos do sumo sacerdote chamado Seva, passarem por aquela vergonha? Havia uma distribuição em massa de muitos tipos de amuletos, tidos como chaves através dos quais as pessoas podiam se conectar com o mundo espiritual e falar com os deuses e fazer os subservientes a eles. E hoje é até normal isso em filmes, a gente vê muito isso aí. E esses 7 jovens tentam manipular o Deus de Paulo. E eles falam a um homem endemoniado, né? Esconjuro-vos em nome de Jesus, que eles não sabem nem quem é, a quem Paulo prega, uma coisa muito distante. E é interessante, não chega a ser cômico porque é trágico, que o endemoniado salta sobre eles, dizendo que sabem quem é Paulo e conhecem Jesus, mas eles não sabem ele não sabe quem são. E ele espanca alguns que, desnudos e feridos, fogem. Então, isso aqui é muito forte, porque o Evangelho chega para desmistificar, o Evangelho chega para, apresentando a verdade, libertar essas pessoas dessas coisas que são tradições que foram aprendidas ao longo do tempo. E para nós hoje isso é muito importante. É por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso acabou gerando um problema ali na cidade, né, que era uma cidade também pautada, a questão econômica da cidade gerava em relação a isso, da questão do templo que havia ali, a adoração, a idolatria, e aí acabou com o receio de perder essa questão financeira, também levou o povo ali a criar uma revolta, né? Rodney, você pode comentar um pouquinho mais a respeito dessa questão do anfiteatro, do contexto da cidade ali também? Sim, eles adoravam Diana, os romanos, que era a mesma Ártemis dos gregos. E eles produziam as estatuetinhas, o pessoal levava para casa. A cidade de Éfeso, além de ser extremamente comercial, ela era imensamente turística. Por isso o pastor falou do dom de línguas. Nenhum ali poderia... Paulo falava algumas línguas, mas não falava todas. E os que estavam lá representando, representantes do Evangelho também. Não dava tempo de estudar língua nenhuma. Então o dom ali era essencial por isso. As pessoas que vinham de outros países, de outros lugares, receberiam a mensagem e levariam de volta, né? E eles chegavam lá e compravam também essas estatuetas. E muitos relicários que havia ali. Inclusive a origem da palavra sincera possivelmente veio dali, que eles pegavam estatuetas, passavam uma cerinha nos buracos, pintava e eles levavam. Quando chegavam em casa, derretia, estava estragado. Aí toda vez que chegavam lá, essa daí é sincera, né? Limpa, é honesta. E isso aí desagradou muito o povo e os sacerdotes dessa deusa, que faturavam muito com a venda desses relicários. Então eles ficaram revoltadíssimos
e começaram a avançar contra Paulo, que foi defendido por um magistrado lá da região. Então o problema era mais financeiro, porque eu acredito que até eles mesmos não tinham tanta gana nessa adoração pela deusa, era mais comercial, mas isso gerou um problema tremendo e Paulo teve que mudar de estratégia. Isso nos lugares turísticos é muito comum, né? Quando a gente vai para qualquer lugar, a gente sempre volta com um souvenir. Sim. A gente sempre volta com alguma coisa do Nordeste, com alguma coisa do Egito e tal. Se você for aqui a Aparecida, você vai ter um grande comércio de tudo quanto é coisa. Então, a economia da cidade, uma grande metrópole, foi afetada. Por quê? Porque o Evangelho chega pregando contra a idolatria. E agora, muitos dos que se convertiam também eram tentados a voltar a fazer as mesmas coisas, porque era um meio de sobrevivência. Ele não sabia fazer outra coisa. Então, se ele era um artífice, que tipo de imagem ele ia fazer? Ele não podia fazer imagem de Paulo, não podia fazer imagem de Jesus, porque a Bíblia condena. Então, isso foi um prejuízo muito grande para a cidade. Então, tem uma mobilização para expulsar esse tipo de pensamento novo que é chegado, chamado agora de heresia, por causa do prejuízo financeiro. E hoje, em nossos dias, muitas pessoas, e é possível que nós estejamos falando com alguém que está nessa situação, você conheceu a verdade, mas não pode abandoná-la porque tem medo de passar fome, tem medo de mudar o dia de guarda, tem medo de deixar de fazer o que você faz, porque você pensa que Deus não vai cuidar de você. Não, Deus vai cuidar de você quando você for inteiramente fiel à palavra dele. Isso é muito importante. E aí houve, então, uma mudança de estratégia na forma da pregação ali, né, que levou Paulo a escrever a carta, então, para ser lida em voz alta nas igrejas, que eram, na verdade, nos lares dos primeiros crentes que foram ali na região de Éfeso. E essa carta ela tem uma sequência, ela traz alguns ritos ali, que seria a saudação, bênção, oração. Então, houve ali uma forma diferente do que o povo estava acostumado naquela região. Então, revoltas e mal-estar, vamos dizer assim, acabou sendo gerado por conta da pregação que foi feita ali. E há alguns temas específicos que ecoam nessa carta. O que a gente pode ver, quais temas se destacam ali para que a carta tivesse um efeito específico na região que ela foi escrita, né? Geralmente, os apóstolos, eles assim não eram... as pessoas não buscavam a presença dos apóstolos na igreja porque eles eram muito duros. Porque, imagina, eles viram Cristo, eles andaram com Cristo, então eles eram muito firmes naquilo. Então, eles preferiam as cartas. Então, o que Paulo fez aqui parecia ser costume em outros lugares, onde as cartas eram lidas, eram pesquisadas, eram analisadas, à semelhança do Torá, porque os judeus se reúnem todo sábado para ler fragmentos da palavra, em voz alta, e são pessoas selecionadas para fazer isso. O próprio Jesus, em Lucas 4,16, estando na igreja também, ele é convidado a participar e dá uma polêmica tremenda. Então, essa prática é importante para mim e para você também. Isso nos incentiva a lermos diariamente a palavra de Deus, a não nos afastarmos da palavra de Deus, porque ela é a base. Outra coisa importante, Paulo, um grande expoente da pregação do Evangelho, mas toda a glória ele dá à palavra de Deus, ele sempre está falando do que ele recebeu do Senhor, daquilo que precisa ser feito. Então, esse costume implantado ali asseguraria a permanência dos novos cristãos, dos novos crentes ali. E uma polêmica que muitos trazem é que Paulo possivelmente não fosse o autor. Mas como se nos primeiros versos ele Eles já se manifestam, né? Ele pode não ter escrito da própria mão, porque ele tinha uma dificuldade visual, mas ele é autor da carta. Ele fala isso no começo e no final, né? Cita várias vezes, né? E seguindo aqui no nosso manual, já lá para Efésios em seu tempo, fala justamente isso, né? Que Paulo, ele começa e termina a carta, ele cita várias vezes, né? É mencionado ali como o autor, mas ali a gente vê que ele tem alguns anseios em relação ao povo. Quais seriam esses, Rodney? Como que qual a preocupação maior que Paulo demonstra pelos Efésios? Okay. Bom, lembrando que Paulo tinha uma capacidade absurda de falar, de explicar, retórica, que a gente chama tecnicamente, capacidade de argumentação extraordinária, um homem estudado, e, além do mais, quando ele teve um contato pessoal com o próprio Senhor Jesus ali, quando ele caiu, ele ficou tão impregnado, como tem um termo aqui no nosso guia, que
as pessoas olhavam para ele, ele vibrava com o que ele falava. E ele aproveitava esses dons e talentos, como todos nós podemos fazer e aperfeiçoar outras coisas da nossa vida, que Deus vai usar da maneira milagrosa. Mas o foco principal dele, unidade. Ele queria juntar o pessoal, aqui não está esse termo, mas ele queria fazer igual a galinha, junta os pintinhos ali debaixo das asas, queria protegê-los, guardá-los. Ele sabia que tinham lobos vorazes, doutrinas falsas, pessoas com muito ódio no coração, e o inimigo ali cercando tudo, porque ele via que tinha problema ali, então ele causava mais confusão. E Paulo querendo abraçar, aquela angústia de querer abraçar, a gente percebe, repetindo o que nós falamos no começo, a paixão que ele tinha por aquelas pessoas, o desejo dessa unidade e de que todos entendessem, como ele entendia, a graça, que é um poder transformador e também algo dado de graça, que não havia necessidade de manipular nada. Era só chegar e se apresentar diante de Deus e ter um relacionamento dele sem necessidade de oferecer subsídios em forma do que eles faziam lá, dos sacrifícios, das coisas que eles faziam para manipular os deuses. Deus era imanipulável e estava à disposição deles como amigo. Esse era o objetivo principal de Paulo. E uma outra coisa que a carta vai trazer, agregando a isso, é que Paulo não queria que eles desfalecessem. Quando da prisão. O desfalecer, porque ele estava longe, eu tenho medo deles pensarem, Deus não protegeu Paulo, não vai proteger a gente e tal. Então, ele não estava tão preocupado com os castigos físicos que ele estava enfrentando e que as pessoas poderiam enfrentar, mas que as pessoas voltassem a ser como eram. Ou seja, que o Evangelho deixasse de ter o poder, que a graça deixasse de ter o poder sobre a vida deles. Essa é uma das maiores preocupações dessa carta aos Efésios, né? Apesar de ter deixado Priscila e Áquila, ele diz assim, não, eu preciso continuar escrevendo para eles, para que eles não voltem a ser quem eles eram, né? Porque eles foram libertos. Eu acho que esta é a maior preocupação de um pastor, eu sou pastor, é que as pessoas que aceitaram Cristo, que tomaram decisões maravilhosas, que testemunharam num tanque batismal, agora voltem a fazer as mesmas coisas, né? Era o medo que Paulo tinha e a preocupação e o pedido de ler essas cartas sempre. Certo. E essa carta, ela tinha o tema central, né, que era o plano divino centrado em Cristo. A preocupação dos crentes não desfalecerem, ele chamava os crentes a seguirem esse plano, sinalizando os poderes de Deus ali. E esse compromisso que Paulo queria que os efésios seguissem, trazia de volta esse centro, Cristo ser o centro da carta e o centro da vida de cada um de nós, né? Tem muitas coisas ainda para a gente falar a respeito dessa lição, embora a gente não tenha quase muito tempo ainda para isso. Mas fale um pouquinho mais dessa questão do Cristo como centro dessa carta de Paulo. Mais de 30 vezes a carta vai mencionar isso, em Cristo, mais de 30 vezes, mostrando a importância disso, né? E a lição vai trazer 4 metáforas que Paulo vai utilizar aqui para mostrar o em Cristo, né? A igreja como um corpo, para você entender a função de cada membro do corpo. Nós vamos estudar isso ao longo dessa lição desse trimestre. A igreja como edifício, então a base é importante, o telhado também é importante, o templo. A igreja como noiva e a igreja como um exército, agora já mobilizado para a ação. Então, essa carta está impregnada de quê? De que eu sob a graça de Cristo, reconhecendo que eu fui perdoado por Cristo, que eu não manipulo, mas se eu permitir, Ele vai transformar a minha vida, é o contexto geral dessa carta aqui. Certo. A gente vê aqui que, como já foi citado, no decorrer da carta, do estudo da lição do trimestre, a gente vai ver, então, que os efésios eles precisavam de uma instrução forte de como não ser influenciados por todos esses poderes que estavam presentes ali. E a resposta, a forma que Paulo achou para conduzir isso foi através da carta, exaltando Cristo, né, acima de todos os poderes. Então, isso nos fortalece, embora a carta tenha sido escrita lá para os Efésios, mas ela nos fortalece, mostrando também que precisamos manter, né, acima de tudo, Cristo como centro, para que nós possamos também permanecer firmes. Rodney, gostaria que você fizesse as suas considerações finais, já estamos realmente encerrando, depois o pastor também. Tá. A ênfase de Paulo, então, submissão a alguém que merece nossa submissão. E um comprometimento com essa pessoa, já que vale a pena ser submisso a ela
compromisso mesmo. Mas a lição também fala da possibilidade de ler o livro em 15 minutos. Eu acho difícil, talvez uma meia hora mais pausadamente absorvendo a mensagem. E eu sempre falo isso para as pessoas com quem a gente estuda a Bíblia. Leia você. Pense com Deus você, estude você. Um dia você vai estar sozinho e vai precisar dessa informação para você. Você não vai ter o pastor, não vai ter o professor, não vai ter ninguém. É você e Deus. Então você precisa para você. Então leia, estude. É um livro curtinho, uma carta praticamente ali. Leia, absorva, aproveite essa oportunidade enquanto nós podemos ter essa oportunidade. Pastor, também para encerrarmos. Essa será uma lição fantástica. Por quê? Porque a carta é pequena. A carta é muito pequena. Mas nós temos 3 meses para estudar Efésios. Então, imagina o quanto nós vamos extrair desta carta aos Efésios. Porém, esse primeiro capítulo é muito importante que você compreenda esse primeiro capítulo. Que tudo que vier a ser apresentado é em Cristo, é a graça de Cristo, é a submissão à vontade de Cristo. Ele é o centro de nossa vida. Porque se não for isso, nós vamos fazer coisas como os Efésios faziam para Diana. Né? Nós vamos tentar achar uma chave de manipular Deus para realizar os nossos caprichos. Investimentos altíssimos foram feitos para isso. Não, é de graça. É a graça de Cristo que é o favor imerecido. Então, assim começa a carta aos Efésios, que nós vamos estudar durante esse trimestre, e vai ser uma grande bênção para a nossa vida. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Pastor, você pode encerrar com a lição, por favor? Com a oração, por favor? Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor escreveu a carta aos Efésios. E ela vai trazer para nós, está trazendo muitas coisas maravilhosas. Mas a primeira delas é que o Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o centro do universo. O Senhor é o centro de nossa efêmera existência nesse mundo. Então, nos ajude a mantermos firmes na rocha os nossos pés, com a convicção de que a palavra verdadeira e eficaz é uma bússola para a gente andar nesse mundo terrível. Nos abençoe, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E obrigado você que esteve conosco até aqui. Te convidamos mais uma vez a seguir conosco nesse trimestre a respeito do livro de Efésios. Você não vai se arrepender, esteja sempre conosco.